sabe? Pode ser. E o outro ponto que eu ia te perguntar, a questão de rotular. Nesse split, muita gente tá te rotulando também como o cara que, tipo, parece que você quer transformar todos os seus junglers no Shinny. E, tipo, é um negócio que eu discordo absurdamente. É o Revolta que falou isso com a gente aqui, né? E é um negócio que eu discordo muito. Então, tipo, eu queria te dar a palavra pra você falar sobre isso. Tá. Primeiro eu falo do Shinny. Você gostou muito de trabalhar com o Shinny, né? Gostei muito. No assunto. Pode ser. Gostei porque muito. você perdeu a introdução. Tá? Eu perdi? Eu fiz um caminho, você tava no banheiro. Ah, entendi. Foi mal. O Shinny, pra mim, ele é um dos jogadores mais inteligentes com que eu já trabalhei. Ele tem uma percepção crítica muito grande sobre as coisas da jungle e tal. Ele era um cara que ele era muito taxado de não jogar muita solo kill, mas ele fazia algo que hoje eu acho que todo jungler devia fazer. Que é o treinar PF, né? Clear. Ele ficava o dia inteiro, né, fazendo clear. Tá fazer clear. Cara, eu vejo alguns junglers jogando assim, CBLOL às vezes, Academy, CBLOL e tal. Se o cara tem uma efetividade de clear mais baixa do que certo nível, assim, eu acho que esse cara tinha que ir pro modo de treino, tá ligado? Ele precisa treinar, cara, é o que ele faz da vida, ele ganha vida pra isso, tá ligado? Se o cara, tipo assim, atrasou 3 segundos pra estar no Rio, atrasou 5 segundos pra estar na lane, e por causa disso eu tenho certeza que o game dele pode ir pra merda, saca? E assim, cara, hoje, ele precisa treinar. A gente tem o tempo do clear, a gente sabe quanto que é o clear mais eficiente. Então se o cara foge muito daquilo, ele tá muito errado. Eu lembro, ano passado, eu resolvi jogar de Nidalee uma época, né? Não sei porquê. Eu acho que eu tive que jogar sem querer com ela algum jogo. Aí eu, nossa, eu sou muito ruim de Nidalee, mas, pô, é gostosinho, né? Sabe? É que é legal de jogar, velho. Aí eu resolvi jogar. Aí eu fiz a jungle de Nidalee e demorei muito, assim. Tipo assim, eu passei aperto pra fazer a jungle de Nidalee. Aí eu, nossa, eu tô fazendo muita coisa errada. Aí eu assisti um vídeo do Peanut fazendo clear de Nidalee. Aí assisti um vídeo do Canyon. Aí o Canyon terminava tudo, nem lembro o tempo, assim, mas era, sei lá, era 30 segundos antes de mim. Exato. Aí eu, que isso, calma aí, tá muito diferente aqui. Não, aí eu fui antes e com a vida cheia. Tá ligado? Aí eu fui vendo tudo que o Canyon fazia, vi tudo que o Peanut fazia, fui tentando imitar, etc. Consegui chegar 5 segundos, 6 segundos antes do Canyon, mas assim, esses 6, 7 segundos que o Canyon ganhava ali, e eu não sou jogador profissional, né? Então, tipo assim, mas é muito diferente, tá ligado? Então, tipo assim, 6 segundos, 7 segundos é coisa pra caramba. Fora que assim, ele tá fazendo isso num ambiente de pressão, com outras coisas rolando no jogo, você tá fazendo no modo treino também, tem isso, tá ligado? Exatamente. Cara, é o corredor de 100 metros tirar 0,1 segundos da corrida dele, exatamente. Tá ligado? Pra mim, o jungler fazer clear é isso, cara. Corrida, tipo, realmente. Exato. E quando você vai ver esses vídeos, essas coisas, pessoal que faz clear, ou até os profissionais fazendo clear, cara, é cada clique que tem diferença ali. Ele faz tudo com um propósito. Um ataque básico errado que você não fez no momento certo ali. Você perdeu 2 segundos. Mano, é um passo pra direita pra poder puxar o minion. A gente teve a oportunidade de conversar muitas vezes indo pra fora e tal, e de ter experiência mesmo de conversar com o pessoal da Mad Lions e tal. Cara, na lane, por exemplo, a gente tá falando do jungle, mas na lane, cada auto-ataque que você dá no minion, qualquer coisa assim, faz diferença, tá ligado? Qual a posição que você tá? Um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais pra trás, atrás de um minion, na frente de um minion, tudo isso faz diferença. Cara, decisão, né? E o Shinny já sabe disso há muito tempo. Ele é um cara que ele é ajudado pelo fato de que, tipo assim, certos gostos que ele tem, ele é um cara extremamente competitivo, e ele é um cara, por exemplo, vidrado em fighting games, por exemplo. Ele gosta muito de Smash, por exemplo. E aí, ele inclusive me ensinou Smash, me ensinou, tipo, competitivo de Smash e tal, Smash Bros. E aí, quando eu fui assistir e entender a paixão dele, eu entendi por que ele fazia clear, tá ligado? Porque, cara, pra ele, quem joga fighting game é um espacinho do chute, do soco, é um frame, o cara cancela a animação, é o mesmo cara que comba de Riven, tá ligado? É a mesma coisa, o cara é, tipo, ele é vidrado naquilo, saca? E aí eu comecei a entender que esse cara é inteligente, né? Então, esses caras que são obsessivos por essas pequenas coisas, eles, ao longo do tempo, conforme o tempo passa, ele vai se dedicando, você mostra o caminho pra ele vai ficando um monstro, né? Então, é isso. E aí, eu acho que o Shinny foi bom por causa disso. Ele já era um cara obsessivo por isso, ele já era um cara super inteligente, tinha os problemas dele, de qualquer jogador tem, saca? Mas ao longo do tempo, o que eu gostei muito foi, por ele ser um bom jogador inteligente e aprender a trabalhar em grupo, porque ele não era um cara super grupo, né? Ele aprendeu a trabalhar em grupo, e pelo fato dele ter se adaptado como jogador pra dar fit num time. Ele era o jungler superstar, né? O cara, o bambambam e tal. Desde quando ele era top laner. Ele era o cara que era pra ser a estrela. E ele virou um cara, tipo assim, team player. Tá ligado? No último campeonato que a gente ganhou da PEN lá em 2020, ele era um team player, jogava de 7 jungle, Volibear jungle, saca? Que não eram os melhores clears, mas ele sabia ser eficiente com esses negócios. Ele ganhava do Carioca jogando de Lilia, ele ficava com o mesmo farm do Carioca.
tá ligado? E gankava as lane, fazia as coisas, saca? Porque ele era smart. Então, esse cara, e pelo fato de que ele já queria aposentar, antes de 2020, ele já queria aposentar ali antes daquele último split, e eu conversei com ele, a gente trocou uma ideia, e ele foi até o fim. Tipo assim, animado, jogando, se dedicou pra caramba naquele Worlds lá. Ele, cara, deu sangue. Eu respeito muito ele por causa disso, saca? Eu tenho uma história antiga do Shinny que eu acho legal comentar aqui. História assim, né? Eu lembro quando eles tentaram aquela Gênesis, né? Nem era Gênesis ainda. Era o time dos amigos do Shinny. Tentaram subir a primeira vez. Acho que era Shinny Absolute. Acho que a Redbert já tava, não lembro. Boca, talvez? Acho que talvez o Boca, não lembro. O Envy também, o Envy entrou depois também, né? O Envy entrou Entrou bem depois depois. também, né? Não lembro quem que era o time todo, assim. E aí tinha até uma treta do Absolute com o Yoda na época, coisa assim muito antiga e tal. Aí eles perderam pra Red na subida, né? Tentaram subir e perderam pra Red. Aí eu lembro, não lembro se se foi na entrevista ou em off, assim, que o time falou, cara, que falou que individualmente os jogadores do time dele eram muito bom, só que eles tinham que aprender mais umas coisas e tudo mais. E aí eu acho que nessa janela dessa derrota, eles tiveram, o Shin teve proposta pra ir pro CBLOL. Sim. Teve algumas propostas pra ir pro CBLOL. E eu também não lembro se foi público que ele falou isso. Ele falou assim, em algum momento ele falou isso. Que ele falou que ele não queria ir pro CBLOL, que ele queria primeiro subir com aquele time. E depois ele toparia ir pro CBLOL. Então ele resolveu ficar um split inteiro no circuitão. E ficar no circuitão era uma merda naquela época, né? Tipo assim, era salário baixo ou salário nenhum, né? Era só comida e casa. Você pode dormir aqui e você tem arroz, feijão e frango 2 vezes por dia. Sim. Tipo assim, era ou isso, tipo assim, então era uma situação realmente mais precária e tal na época, então ele topou ficar. Aí foi na época que virou NTZ Genesis, eu acho também que ele subiu, né? Exato. E aí ele foi pra NTZ titular só depois. Então Só depois depois. ele até saiu do time, assim, né? Ele desvinculou e tal. E esse time virou Team One e tudo mais, né? E ele continuou depois na NTZ. Então, é engraçado, tipo assim, ele já era muito bom, ele já era bom Ele individualmente. sempre foi esse cara de convicções fortes, né? Sim. Pra tudo que Ele queria ganhar com os amigos dele. Ele queria fazer os amigos dele subirem pro CBLOL, que ele gostava dos caras, queria subir com os caras, acreditava nos caras e ele não tava errado, né? Assim, Absolute e Redbert destruíram. Tá todo mundo aí hoje, depois, tá né? ligado? Ou jogaram muito e já pararam, ou estão jogando ainda, entendeu? Foi um baita celeiro de talentos, aquela Gênesis lá. Sim. E eu acho que é isso. Inclusive assim. o manager deles, tá até hoje aí no cenário, o Mortal, grande Mortal. Eu acho que ele era esse cara, assim, sabe? Então, claro, ele tem meu respeito, óbvio, a gente tem uma história legal, né? Ele é um cara extremamente inteligente. Se você vê a live dele analisando o jogo, você vai ver, o cara pensa muito na frente. E sobre eu querer transformar todos os junglers no Shinny, eu acho que não é Todos sobre... não, o Gucci, né? Não é sobre... É porque eu trabalhei com o Revolta também. Sim. Né? Ah, eu acho que entendi. talvez isso tenha incomodado um pouco ele E no na Bastidores época. também, ele jogou, Ah, trabalhou entendi. contra o Junglers no Bastidores também, né? Entendeu? Eu acho que os junglers que a gente tem... a jungle é uma role muito difícil, muito complicada, complexa, né? Porque você pode jogar ela sendo um pouco mais, tipo assim, eficiente, um pouco mais pensando em campo, contando campo, etc. E você pode jogar ela um pouco mais porra louca, dependendo da situação. Você pode se adaptar, né? Mas eu acho que pra você ser ambos, assim, é aí que o bicho pega, assim, saca? E eu acho que jungle é uma das roles que você mais tem que se adaptar e estudar, né? Eu sinto que os junglers, às vezes, eles têm esses problemas de, tipo assim, de ficar preso numa ideia que ele acha que é boa e aí nunca mais larga dela, tá ligado? Tipo assim, só um exemplo. Nesse início de split agora, a gente tinha um meta lá que era 5 campos Scuttle ou 6 campos e reset, tá ligado? Não tinha gank. O famoso full clear. Não tinha gank, tá ligado? Então era isso que fazia. E aí foi lá, pá, vamos fazendo. E o Gucci fazia isso e tal. No meio do split mudou, tá ligado? Os junglers com farm começaram a tomar nerf, a jungle ficou um pouco mais chata, o dragão começou a ter mais vida e tal. Começou a mudar. Aí os junglers começaram a fazer alguma coisa mais diferente. Hoje em dia já é mais comum. 4 campos e entra no rio. 3 campos e invade a jungle, saca? Já tem essas adaptações. Se você não estuda isso, se você não tá prestando atenção, você tá fazendo 6 campos lá atrás, tá ligado? Você tá fazendo 5 campos. Então, é essa role de, tipo assim, de prestar atenção o tempo todo, de Mas ver o que vale a negócio, pena. assim, é tipo assim, vamos supor, o meta tá 4 campos, 3 campos e entra no rio. Uhum. Você pode fazer 6. Pode. E ter um propósito pra fazer esses 6, sabendo que o cara vai fazer os 4. Isso que eu tô dizendo. Tipo assim, às vezes você se adaptar não é só você tá indo junto, mas
é você quebrar, sabe? Você tentar ir no contra, né? Isso. E entra no que ele falou, que a jungle é uma lane cheia de detalhe, né? Você pode fazer red gank. Não, te dá um buff exemplo. gank Te dá um exemplo. e tirar um flash Outro e ganhou dia- o jogo ali. Outro dia a gente scrimou de Vi. A gente tava de Vi. Aí o Gucci fez lá 3 campos, chegou no Scuttle com 30% da vida, com 3 minutos e 10, ele chegou ali e tava nascendo o Scuttle, saca? Daqui a pouquinho. Mas não teve dúvida, assim. A gente sentou depois do jogo, ele já falou, cara, muito estranho, tá ligado? Eu falei, cara, o que aconteceu, saca? Tipo assim, em 3:15, se eu pego, vamos supor, se eu pego esse campo, se eu pego Thalia e eu faço um clear específico aqui, com 3:15 eu tenho 5 campos, tenho 90% do HP e tô no Scuttle igual o tempo que você tá. Como é que você tá 2 campos atrás de mim e 50% de vida a menos, tá ligado? É isso que, tipo assim, as pessoas precisam entender. Não é sobre farmar ou não farmar, saca? Eu acho que a galera leva muito pra esse... ele farma muito, ele ganka muito. Ele farma muito, ele ganka muito. Não é sobre isso. É muito mais complexo do que isso, saca? É você entender exatamente o que você pode fazer naqueles 1 minuto e meio que você tá na jungle ali, saca? Tipo assim, quanto de recurso eu vou ganhar se eu gankar? Quanto de recurso eu vou ganhar se eu não gankar, saca? O que eu tô fazendo pra resetar meu campo? Os junglers que são bons mesmo, Canyon, esses caras, Karsa, o cara não ganka pensando só no gold e tal. Ele ganka já sabendo que o próximo invade que ele vai fazer é daqui 30 segundos, Sim. tá ligado? Eu vi um vídeo legal, tava explicando sobre o Jankos, por exemplo. O Jankos é um desses caras que é mais ativo, né? Mais proativo. First Blood King, né? First Blood King. Esse cara, ele não ganka porque ele ganka. Não é que ele deixa de farmar. Por exemplo, ele fez um clear lá topside e foi bot gankar. Ele fez isso porque ele sabia que o cara ia fazer o mesmo clear que ele. Ele fez isso rápido, gankou bot e matou. Quando ele voltou pra base, ele deu B insta, voltou e ele foi pra jungle de baixo de novo. Estando na jungle de baixo de novo, ele pode contar quantos campos ele faz. Ou ele faz mais 1 e vai na lane de novo e diva. Ou ele faz mais 2 e entra no Scuttle, ou ele faz mais 3 e ajuda a resetar. Entendeu? Ele tem, fazendo isso, ele tem mais 3 opções de um segundo gank, de uma segunda agressão. Então, esse é o pensamento que o jungler tem que ter. E não se eu vou gankar ou não. E o time dele saber, né? Que ele vai fazer isso. Então o time dele, não vou crashar o wave, não vou puxar agora. Exato. Sabe? Vou resetar, preciso resetar ou não, e etc. Posso baitar, né? Exatamente. Baitar skill antes do gank e tudo, né? E ele tá fazendo isso pra quê? Pra punir bot. Sim. Sacou? Ao E invés tem de um só plano gankar. de jogo pra punir o bot. Ele tem 3, 4, 5 opções pra punir bot. Sim. Sacou? Então, é muito E mais eles não estão jogando de cabeça. Serafine saca? bot, né? Sei lá. Eles É. estão jogando com algo que seja bom você estompar no bot, né? Exatamente. Então, esse é só um exemplo que eu dei, Sim. assim, saca? Então, pra mim, não se importa, não se trata de transformar a galera em Shine ou se o cara vai farmar 6 campos, 5 campos. Não é sobre isso. Uhum. É sobre o cara ser, tipo assim, entender o que ele tá fazendo de fato, saca? E se aquilo ali serve pro time, saca? Qual jogador você tem na bot lane, no top lane, saca? O cara consegue ficar 1 minuto sem morrer? Se você não Aham. for lá, tá ligado? Vale a pena você tá indo lá? É bom você botar um band-aid lá? Ou ele que tem que aprender a jogar lane phase melhor pra Sim. você parar de ir lá, saca? É isso, assim, saca? Então é só sobre, tipo assim, saber utilizar de maneira inteligente o seu tempo. Rapaziada, se inscreve e dá o like aqui no canal de cortes e toda quarta-feira às 7 horas episódio novo, hein? Bora lá.